Sejam todos muito bem-vindos a mais um, não sei para qual câmera eu olho, as duas estão me olhando, a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio fundador da Apo, hoje a maior assessoria do Growth Marketing de Santa Catarina. E para gravar esse podcast conosco temos duas pessoas muito especiais. O Gui, que vocês já conhecem. Fala aí, né? Prazer, eu sou o Guilherme, sou Head de Performance aqui na Apo. E um cliente que depois a gente vai contar, vocês vão ver ao longo do tempo um pouco mais a história, mas o Natan, que é cliente aí da empresa já há um bom tempo. Seja muito bem-vindo, Natan, contador, que mais? Contador, fundador e administrador da loja Alabama. Legal, Alabama é um e-commerce de cama, mesa e banho. Isso mesmo. Legal, então vamos nessa. Hoje vocês estão variando um pouco, né? Olha eu pulando lá pro meio da parada de novo, né? Mas pode dar uma pincelada aí. A nossa história, né, como a maioria dos empresários, né, ela é um pouquinho conturbada, né? Ela não começou exatamente como cama, mesa e banho. A gente começou vendendo roupas de criança. Uhum. Eu percebi isso logo no início, dentro de uns 4 a 5 meses, que não era, né, não era o nosso foco vender isso daí. Eu não tinha jeito para vender esse tipo de produto, e a gente partiu para cama, mesa e banho. E agora a gente vai, né, tá expandindo ali, eu vou estar conversando com eles, né, para que lado que a gente está partindo. Legal. Porque como é engraçado, né, a plataforma que tu usa lá é Magazord, né? Magazord. Meu Deus, como tem roupa infantil. Acho que é um pré-requisito, né? É um dos cases deles, né, esse nicho de moda infantil. Moda infantil. Que não é bem lucrativo. Por eu ia falar, não sei aonde tem tanto bebê, mas minha mulher tá grávida. Isso tem. E é mais engraçado que a loja Alabama, ela explodiu de vendas com um produto desenvolvido para criança. Desenvolvido para criança? Para criança. Tá, vamos lá. O Eduardo aqui já até brilhou os olhos, já tá doido para passar o cartão na loja. Eu tô esperando, meu primeiro filha, né? Filha. Uma menina. E vamos explicar. Eu até comentei isso antes aqui do podcast, porque para mim a gente fala muito sobre resultado e sucesso. E eu acredito que esse podcast, como eu comentei antes, para mim é a maior prova de sucesso que tem. Porque ele é um grupo de coisas que deram certo, né? E resultado, querendo ou não, são pequenas ações que juntadas ao longo de um tempo te geram resultado, um objetivo final onde tu quer chegar. E aqui, nesse podcast, a gente tem tanto o sucesso do Gui, que, por exemplo, a loja Alabama é mais antiga propriamente que o Gui dentro da empresa, né? Verdade. Então, o Gui entrou, assumiu o projeto, hoje ele não toca mais efetivamente os projetos, ele é head aqui da empresa, toda a parte de performance, e então teve uma ascendente muito grande na carreira nesse sentido. Então é um case de sucesso. Pelo outro lado, nós temos a loja Alabama, que entrou também, acho que faturava 0, né? Quando entrou na empresa. Zero. Faturava 0. Oh, não é, viu? Oh, o cliente está aqui, ó. Não é pitch de venda. Tá? A gente poderia usar como pitch de venda, mas não é. Então, temos um case aqui de uma empresa que entrou do 0 e hoje já está nos 3 dígitos ali de faturamento. E também temos o case Apo, porque até eu comentei, eu fiquei pensando nisso antes de você chegar, que eu fiquei pensando, cara, eu nunca conversei com esse cliente. E a maioria das pessoas ficaria um pouco ofendida com a ideia, nossa, você é dono da empresa e nunca conversou com o cliente. Mas para mim isso é sucesso. Porque tecnicamente você teve sucesso junto da Apo, né, com o produto que a gente entregou para ti, mesmo sem ter aquela ideia de toda hora eu, como por exemplo, às vezes proprietário da empresa, ter que ficar passando a mão, né, falando não, vamos que vai dar certo, ou interferindo no projeto. Então aqui eu acredito que esse é um dos podcasts que a gente está gravando que tem mais correlação com o sucesso. Enfim, estou muito feliz de poder gravar esse podcast com vocês. Até tocando num ponto, né, observando isso que tu falou, um dos pilares aqui da Apo é a resiliência. E a loja Alabama, o Natan, é um exemplo de resiliência, né? Tanto eu como o Natan e a própria loja Alabama e a Apo também, né, se beneficiaram dessa parceria. Fazer parte desse projeto me desenvolveu muito, não só em tráfego pago, negócios, mas o Natan vai lembrar, quando a gente começou as primeiras reuniões, eu era
travado, tímido. Então eu fui desenvolver nessa parte de comunicação, relacionamento e foi muito legal, foi muito legal. Hoje ele tá até meio blogueirinho, né? Fazendo Nós vídeo. estamos sabendo aí. Ele te marcou uns hoje, né? Marcou. Ultimamente ele tá marcando direto, né? Porque tá explodindo de venda lá na loja e ele tá se beneficiando disso também. Eu vou aproveitar, vou fazer um pitch. Se você quer aumentar as vendas da sua loja de 0 a 3 dígitos, aumentando 600% de faturamento, fale com a Apo. Temos um case aqui, tô brincando. Aí entra uma questão que a gente fala muito no sentido de como a gente não usa isso para vender. Sim. Por exemplo, o teu case para vender e o case de outras empresas. Até uma briga que a gente tem no comercial. Por quê? Porque existe toda uma realidade por trás do sucesso da tua empresa que é teu. Por exemplo, a gente faz tráfego para ti, praticamente, cuida da experiência de site, faz o trabalho junto contigo. Só que muitas das pessoas usam isso como pitch de venda porque é o que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, do 0 a 600% de aumento de faturamento e pá, então feche com a Apo e tal. E no final das contas é um trabalho em conjunto. Sim, então a gente não pode negligenciar, por exemplo, todo o trabalho. E aí o pessoal de vendas fala, mas vamos usar isso como case ou como pitch de venda e não sei o que. Eu falei, cara, primeiro, por exemplo, a gente não falou em quanto tempo vocês chegaram lá. É um ponto que eu ia chegar agora ali falar, né? Eu acho que o maior erro das pessoas, né, dos empresários, é que eles são imediatos. Eles querem o resultado para hoje, para ontem. Né? Que para quem vai para a área de e-commerce, né, pensa que o e-commerce é assim, isso aí é só uma renda extra que eu vou fazer, é um ganha um trocado, alguma coisa assim. Mas não, é uma empresa. Sim. Sabe? Não é um negócio extra, alguma coisa extra que tu vai fazer para ganhar um trocadinho, né, de fora do teu horário, né? Eu, quando saí da contabilidade, eu trabalhei por 6 anos. Eu saí de lá da contabilidade e disse, não, eu vou me dedicar 100% ao negócio e vou largar tudo. Larguei salário, larguei tudo para ir para o nada, para ir para o desconhecido. Uhum. Né? Tivemos sorte, né, que no início da pandemia, ali por março, né, como todo mundo estava em casa, né, começou assim a bombar a venda dentro do Mercado Livre, Americanas, esses canais de vendas ali, né? A Casas Bahia, a Amazon, em tudo quanto é marketplace que vocês podem imaginar, a Alabama entrou e está vendendo. A partir dali, né, do mês de março, como as pessoas estavam em casa, começou a explodir de venda. Coincidiu, né, que ali pelo mês de outubro, o Magazord, né, que seria uma plataforma de site, né, por sinal muito completa, muito boa, eles entraram em contato conosco, tentando vender uma plataforma de site para nós. A partir dali, né, eu pensei assim, eles querem vender um site, mas é muito caro. Né, na época eu paguei 22 mil reais na plataforma. E fora isso, ainda tem que pagar mais R$1.000 por mês, né, de comissão, né, para eles, ou né, 3,5% sobre as vendas. Mas eu não tinha venda no site, como é que eu vou pagar R$1.000 por mês e mais a plataforma do site, que era 22? Eu pensei, não, é muito dinheiro. Mas aí passou uma semana, passou 2, eu pensei, não, eu acho que é isso daí. Né? A gente não pode depender dessas únicas plataformas de venda, por exemplo, Mercado Livre, né, como eu comentei. Porque se der algum problema, eu estou no zero. Sim. E aí eu depender de uma única fonte de renda, né, ou de duas, não vai, né, suprir a minha necessidade, né, de eu ter saído do emprego e ter que tocar a vida com aquilo ali. Aí eu peguei, empeitei e fui, não, vamos fazer, fechei os olhos, né, e foi. Chegou em janeiro, contratamos a Apo, né, como para gerenciar o tráfego da loja, e ali começou. No início, né, começa meio devagar, vai dando passo a passo, né? Sim. Né, e aí vai. Hoje a gente está 4 anos com a loja e agora a gente está tendo sucesso. Então, ou seja, não é da noite para o dia que o sucesso ele vem. Né? A gente está montando os pilares, né? Cada R$1, cada R$10 de tráfego que estás botando, ou fazendo uma coisinha a mais no site, ou fazendo uma coisinha a mais no teu Instagram, ou abrindo um novo canal de venda, né? Isso tudo são pilares. A partir do momento que tu forma esse teu pilar, aí tu começa o teu crescimento. Legal. Eu até dei um nome para isso que o Nathan falou,
Eu chamo de kick wins, pequenos ganhos diariamente. Pequenos avanços com consistência, né, com resiliência, a gente vai crescendo. Eu lembro que lá no começo, a gente tem as reuniões quinzenais, né? A cada 15 dias estava eu lá e o Natan batendo a cabeça. Esse público aqui não deu muito certo, vamos ajustar aqui, troca o produto, troca o link, ajusta o site, até começar a engatinhar e todos os meses a gente via um certo progresso ali, né? Mas não vamos entrar em muitos detalhes de técnico de ROAS, ROI, porque faturamento é uma coisa, lucro é outra, né? Aí tá. Para quem começa, né, o negócio assim, que é aquele imediatismo de... Né, putz, eu saí do emprego, né, eu quero meu salário de volta, né? Eu pensava, né, eu vou até falar bem, né, ao pé da letra, né? Assim, quando eu comecei a sair da contabilidade, eu pensei assim, tá, né, se o meu salário era tanto, digamos que eu quero fazer R$3.000 de venda. Se eu compro um produto por 20 e vendo por 40, né, eu ganho 20 de lucro, faço 5 por dia, dá R$100 por dia, às vezes 30 dias eu tirei o meu salário, né, digamos, né? Sim. Mas não é assim. Nem de perto. Como é que eu vou vender 5 vendas por dia num negócio que começou hoje, ontem? Sim. Né, não tem como. Né, e Tu começou direto no Marketplace. comecei no Porque Marketplace. tu comentou, a Alabama tem 4 anos, né? Mas tá há 4 2 com nós, né? É. Então, É, tu começou antes sem o site, A começou Alabama, né, ela começou assim, ó, né, eu falar em faturamento. Quando a gente começou, faturava aí na média de R$1.000, R$2.000 por mês. Uhum. Né? A partir do momento, um mês antes da pandemia, no mês de fevereiro, né, a gente faturava 4.000. Com a pandemia, de 4 a gente foi para 23 e no mês seguinte para 40. Uhum. Isso só em Marketplace. Sim. Né? Aí um ano depois a gente começou com o site. Então, ou seja, esse valor que eu recebia, né, dos Marketplaces, eu conseguia investir, pagar o site, né, pagar a empresa de marketing e o tráfego pago. Uhum. Né? E ali para frente a gente foi, né? Vai ajustando, né? Como o Guilherme diz, ajusta uma coisa aqui, muda ali, né? Cancela essa campanha, bota outra, até depois de 4 anos, né? De Aí fato a que gente... tá um diferencial de ser contador. Ele teve um planejamento financeiro, ele soube seguir o processo ali, né? Teve consistência visando lá no futuro chegar no sucesso que ele tá colhendo hoje, né? Os frutos que ele tá colhendo hoje. Então eu vou corrigir. Ô, Misael, depois corta e coloca esse pedaço lá no início, tá? São 6 dígitos, não são 3. Pois é, eu tava pensando tá, nisso. Eu fiquei. Pensei, será que ele tá agora falando em porcentagem? Agora eu Três fiquei. dígitos, né? Agora eu fiquei. É porque eu tava com 600% de aumento na cabeça. Eu fiquei 3 assim, dígitos. ó. 600 é 3 dígitos, né? Então, ó, tesoureia e passa lá pra frente. Depois, enfim, mas só para corrigindo, voltando à linha. Ó, nós já saímos do roteiro. Por que contabilidade? Olha, se eu te falar o porquê, É tu tipo não, administração, não eu vais fiz acreditar. administração. Tu não vais acreditar. Não sei o que eu faço, eu vou pra O cara, contabilidade. quando sai do ensino médio, né, ele pensa assim, tem que fazer uma faculdade. Uhum. Um amigo meu pulou para contabilidade, o outro pulou para contabilidade, era o que eu podia pagar e eu fiz. Bem Foi assim, isso. meu. Na assim minha linha mesmo. foi isso daí mesmo, também. Não sabia muito bem o que fazia. Não, eu fiz mecatrônica. Fiz 2 anos, se não me engano, de engenharia civil. Inclusive aqui, nesse campus. Aqui que eu fazia. E agora virou um ambiente de empresas aqui, né? Um condomínio de empresas. Fiz 2 anos e daí eu falei, é muito difícil, né? Daí eu fiquei pensando assim, cara, eu vou fazer 5, 6 anos de engenharia. Daí na época eu tava com a empresa, já com a outra empresa que eu tinha. Engenheiro eu tava ganhando na faixa de 4, 5 mil reais. Daí eu falei, vou fazer 5 anos de engenharia pra ter esse salário. Daí eu comecei a fazer conta, falei, não faz sentido. Eu falei, não faz sentido eu estudar tanto pra ter isso aqui. E aí onde eu larguei e falei, cara, vou continuar empreendendo. E graças a Deus deu muito certo, né? Foi uma escolha. Depois eu voltei pra faculdade. Hoje eu tenho 2 faculdades, né, concluídas. Mas eu fiz meio que o caminho inverso. Eu comecei a empreender primeiro, depois eu fui pra faculdade. Né? Eu não fiz o contrário, que pra mim funcionou, deu certo. Mas valorizo muito ainda a faculdade. Eu acho que é um ponto importante na vida das pessoas, assim, de comprometimento, de entrega, de cumprir horário, de trabalho e aquela parada toda, né? Então,
Enfim. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá pro começo, então, né? A gente falou ali do faturamento total da empresa, contando marketplace e tudo mais, né? Vamos puxar desde quando eu tenho conhecimento, lá de setembro de 2021, quando eu assumi a loja Alabama lá com o site, só o site, já faturava ali os seus R$7.000. O que tu sentiu, assim, da experiência? Que tava lá no meu comecinho também, eu já sabia de tráfego, como eu falei, tinha que aprender muito ainda de comunicação, relacionamento com o cliente. O que tu sentiu, assim, quando a gente começou junto? Porque a gente evoluiu junto nessa parte, né? Sim, não, na verdade, quando tu chegasse, eu pensei, opa, esse aí vai dar certo. Esse Louco. tem cara de ser bom. Não, é verdade, foi a primeira impressão que eu tive. Né, eu até comento assim lá em casa, né, com a namorada, a esposa, na verdade, né? Eu dizia, ó, o rapaz lá a menina que tava na Apple vai sair, vai entrar um outro rapaz ali. Daí eu tô botando fé nele, porque, né, ele me passou confiança, né, né, do jeito dele se posicionar, ou ver a vontade, né, de querer crescer, né? Sim. Sabe, é que eu acho legal daqui da Apple, é que assim, ó, vocês não vê eu só como um cliente, assim, não, ele vai lá, vai ganhar aquele, né, mensalidade ali todo mês e, né, e deu, né? Eu vejo que vocês evoluíram muito, né, nos últimos anos que eu tô ali com, né, 2 anos, né? 2 anos e 3 anos, né? 3 2020. anos. Não, é 2 anos. 2 anos, 2 anos. 2 anos. Vocês evoluíram muito e eu vejo que vocês se colocam no nosso lugar, porque vocês querem tirar a venda. Vocês não querem perder o cliente para, né, para outra assessoria de marketing, né, ou para outro, né, escritório. Agência. Né, agência de marketing, né, como diz, né? Hoje eu vejo que vocês querem gerenciar o nosso negócio. Sim. Né, vocês querem sentar aqui do meu lado, né, embora que a gente é de Brusque ou né, Joinville, mas vocês querem sentar aqui do meu lado e fazer tocar e fazer crescer. Mas tu nem imagina como era bem lá no início, Nathan. Tem as dashboards e tudo mais. Hoje eu tenho mais experiência, eu não abro a todo momento. Mas no início, a cada 2 horas, eu abria ali a dashboard. E a loja Alabama não vendeu hoje. E começava a mexer, a fuçar, mandava coisa no grupo ali pra achar uma solução. Então, com aquele gás de fazer acontecer, sabe? O mais difícil é padronizar, por exemplo, isso daí. Por isso tu fala de evolução, assim. Tem até, passou pela sala de reunião ali. Passei. Tem uma frase na parede ali, crescimento é desconfortável, né? Sim. A gente perdeu clientes, né? E isso me incomodava, por exemplo, muito lá no início, porque não é o nosso propósito, não é o que a gente queria. A gente não queria fazer alguma coisa errada. Só que conforme tu cresce, quando tu entrega serviço, complica um pouco a entrega, porque, querendo ou não, a entrega não é eu entregando ou não é o Gui entregando. São outras pessoas que vão entrando que tem que entregar a mesma questão de produto. Mas aí que entra, só para complementar, a questão de por que a gente teve que evoluir tanto. Em processo, produto, entrega, indicador. Por exemplo, hoje a gente tem uma inteligência artificial ali que foi desenvolvida por nós, que fica rastreando o grupo. Se tu manda alguma coisa lá meio que ela interpreta como uma coisa negativa, vai jogar pra TV, vai ficar vermelho, vai aparecer Nathan ali o nome, a mensagem pra gente conseguir ir atrás pra resolver. Entende? Só que isso foi um processo evolutivo e não é fácil padronizar isso, entende? Mas é legal ouvir do Nathan isso, porque que bom que tu percebeu isso, porque realmente sempre foi nosso propósito a evolução. Sempre, sempre, sempre. Sim, sem querer cortar, eu lembrei uma coisa. Esses dias aí o Nathan, só que ele mandou no meu privado, se fosse no grupo, aí ia apitar vermelho. Pô, Guilherme, olha a quantidade de pedidos aqui de meio-dia, não consigo nem almoçar, já ia ficar vermelho ali. Não tá dando mesmo? Pô, os transportadores passam tudo cedo, uma passa 11 horas, outra passa 1 da tarde. Hora de almoçar, tem que tocar. Aquele vídeo que tu fez lá, tu fez um vídeo, né? Fez. E esse vídeo, aquela montoeira de caixa e coisa, foi de quantos dias de... Foi na verdade, de sexta à tarde, depois de umas 4 horas, né? Que até as 4 horas eu consigo fechar tudo, né? Da sexta até na segunda de manhã. Caraca. Só que assim, ali tinha um pouco, acho que tinha sobrado mais uns 10 ou 15 pedidos em cima da mesa para fechar. E no site ali já apitando mais pedidos. Que massa. O teu produto, ele é muito bom. Tu já pensou em ir para a linha de procurar uma empresa, aquelas de private label, para conseguir fazer a tua própria marca, né? Sim. Chegou a pensar nisso? Não faz sentido? Não, eu já pensei, né? Só que eu vejo que hoje, né, não compensa a gente estar desenvolvendo o nosso próprio produto, né?
compensa ainda a gente comprar pronto e revender, né? Porque hoje a Alabama, ela depende só de mim, né? Então, Entendi. eu não vou ter tempo para estar indo atrás de produto, para ir atrás de desenvolvimento, para ir atrás de, sabe, das confecção, de tudo que preciso, né? E ainda estar entregando, né, o produto com qualidade, né? Até porque todo produto que está lá na loja Alabama, né, a gente revisa antes de estar mandando para o cliente, né? A gente não pega simplesmente pacote fechado e envia, né? Então, isso já seria uma parte num padrão de qualidade e toma um pouquinho de tempo também da... E eu recomendo aí para quem está assistindo, porque todo mundo utiliza cama, mesa e banho, né? Eu tenho um jogo de toalha de banho e rosto, tenho o kit de tapete lá da cozinha, o kit de tapete do banheiro, jogo de cama e os travesseiros gigantão, aquele agora muito chegou, bom. Né? Só não cheguei no nível do Pillow Top ainda, mas vou chegar lá. Edredom toque de plumas também. Edredom toque de plumas também. Então são produtos muito bons. Cara. Eu sou uma pessoa muito chata com toalhas. Eu acho que eu me esfolei tanto limpando com aquelas toalhas que parecem umas lixas. Já faz uma esfoliação no corpo junto, assim. É um sou tratamento, chato. Né? E como vocês lidam com esse processo de qualidade? Por exemplo, obviamente tem marcas muito boas no mercado, né? Mas a marca também tem as suas classificações de produto dentro da marca. Sim. Por exemplo, tu pega toalhas, não sei, aqui em Joinville tem, acho que é Deller, fabrica, tem produto A, B e C. Sim. Vocês conseguem medir qualidade? Vocês têm um processo interno de... Todo produto, né, que a gente vende lá, a gente primeiro aprova o produto antes de estar colocando na loja, né? A gente não coloca assim um produto que nós mesmos não compraria. Perfeito. Né? Sabe, acho que isso seria uma chave assim, né, pro empreendedor, né? Não vende o que tu não compra. Como é que tu vais pegar? Tu vais enganar os outros? Sim. Não, vende coisa boa, vende aquilo que tu queres dentro da tua casa, né? No nosso caso, né? Sim. Tanto que os 3 pilares para tu ter resultado no marketing digital com seu e-commerce é tráfego, estrutura e produto. Tendo um bom produto, impulsionando com um tráfego bem estruturado, um planejamento estratégico de público-alvo, mas se não tiver uma estrutura boa também não vai funcionar. Aí entra um quarto ponto que eu queria trazer um pouco mais técnico. Isso a gente faz, talvez o Nathan não conheça com esse nome, que é a análise de CRO. A gente faz isso muito junto, Nathan, que é analisar toda a jornada do usuário dentro do site, e aí eu te apresento esses dados e a gente, Nathan, estamos com um gargalo aqui, vamos ajustar, que é o que aconteceu um pouquinho antes da gente estourar recentemente, né? Eu me lembro que o Gui, nessa época, tu estava comentando muito sobre a loja e ele chegava e comentava: a gente precisa romper essa nova barreira, porque tava numa barreira, né? Tava num... Sabe, faltava assim aquele pontapé, né? E conseguiram chegar nesse... E assim, é incrível, assim, com o detalhe, foi mínimo. Foi um detalhezinho, né? Não dá nem, foi um clique. Não dá nem pra entregar o ouro aqui, mas foi um detalhezinho. Não podemos falar, né? Só que pra ajustar esse detalhezinho foi uma análise lá e trabalho em conjunto, né? Também. Essa questão a gente queria muito, assim, agora... Se você fizesse, por exemplo, o processo inicial da empresa hoje, de novo, tu ia ter um choque, né? Porque tá bem diferente, né? Do que era na época. Na verdade, né, hoje, eu sempre digo lá em casa, né? Digo lá em casa para meus amigos, né? Se hoje eu tivesse que começar do zero, eu fazia Alabama voar em menos de um ano, eu acho. Tu aprende muito, né? Tu aprende muito. Nossa. Sendo empreendedor e dando a cara a tapa, né? Nossa, com certeza, demais. Eu sou suspeito a falar, porque eu empreendo desde os 8 anos, né? Eu trabalhei 1, 2 vezes de carteira assinada e muito pouco tempo, assim. Então, eu acredito que o erro ali por isso que a gente tem essas frases ali, né? Que eu acredito que o erro, faz parte do processo de evolução, né? Quem tá querendo não acomodado tá numa zona de morte quase ali, né? Porque tá só esperando os dias passar, né? Exatamente. Não tá evoluindo e tudo mais. O que é? Não, eu queria dizer que o protagonista de estudo é o próprio Nathan. É o empresário lá que tem o e-commerce. Por quê? Todo esse método, tudo que a gente fez para dar certo com a loja Alabama, tem um método ali que, replicando em outros e-commerce, tem o mesmo efeito. Tem vários e-commerce que aconteceu o mesmo efeito, mas tem alguns que estão ali patinando. E a gente vai para as reuniões, apresenta os dados, mas não vê aquela proatividade, aquela vontade de fazer acontecer. Talvez aquela mentalidade, é uma renda extra. Muitos têm um emprego principal ainda. Tem case que já aconteceu de largar o emprego e focar só na loja. Recentemente aí saiu do zero, tá já nos 40 mil de faturamento ali, largou o emprego, focou no site. Mas porque se esforçou ali, melhorou o produto e tudo mais e fez nas reuniões. Então
é um diferencial, tá? Uma dica aí para A o gente vai empresário que está aprendendo acompanhando. no dia a dia, né, a ser empresário, né? Pensa assim, tu é contador. A maioria das empresas, por exemplo, que entram aqui, tirando esses casos que o Gui falou, as empresas que já têm estrutura, por exemplo, física, o correto seria separar os centros de custo, né? Entre e-commerce Sim. é uma empresa à Sim, parte. é um- As pessoas imaginam que não vai ter uma estrutura física dessa, que vai ser mais fácil. Na verdade, não vai ser mais fácil. Vai ser mais caro, porque daí a estrutura física tu não tem, mas tu vai ter que investir em publicidade. E publicidade é cara, Sim. né? Então, tu só troca um custo pelo outro, né? Tecnicamente. Então, a gente queria muito. Eu estava falando do processo inicial ali. Hoje a gente está investindo em educação, né? A gente está com os cursos e com alguns checklists e alguns materiais de apoio que a gente está criando. Então, todo cliente que entra no processo inicial hoje ali, a gente cede todos os cursos, cede os materiais de apoio, para que cada vez mais a gente equilibre esse nível de conversa. Porque, por exemplo, assim, para ti foi mais intuitivo a participação toda que tu teve no processo de evolução da tua empresa. Mas a maioria das empresas terceiriza a responsabilidade. E a gente queria conseguir cada vez quebrar mais isso. Porque, querendo ou não, é um trabalho em conjunto, ponto final. Sim. Não consegue terceirizar a responsabilidade para nós, por exemplo, e a gente fazer o milagre da manhã. É um Entende? tal de querer achar o culpado e não querer achar a solução, né? Exatamente. Então, é um desafio muito grande e acredito que uma das formas que a gente achou de quebrar isso foi pelo meio da educação, né? Então, todo cliente a gente libera, tem curso de introdução ao marketing, tem até curso de tráfego, né, Gui? O Gui Tráfego gravou. pago de alta performance, é um módulo, inclusive, lá dentro do App Academy, né? Exatamente. Então, daí os clientes, meu Deus, tu vai perder cliente por ensinar tráfego. Eu falei, mas da onde, gente? A pessoa vai só saber cada vez mais o que cobrar. Por exemplo, tu vai saber cobrar melhor o Gui, por exemplo. Ou cobrar melhor quem cuida, está à frente do teu projeto, né? Sim. Vai conseguir falar, cara, por aqui não dá. E se a gente direcionasse o investimento para cá? Ou nem cobrar, né? Chegar mais preparado estrategicamente, Perfeito. com a visão de negócio, porque quem faz o tráfego pago, ele manja de marketing, ele sabe o que precisa ter, como alcançar o público certo, só que a visão de negócio, quem vai ter é o empreendedor. E ele que tem que trazer essa visão nas reuniões, por isso que é muito importante esse acompanhamento. Sim. E o empresário, né, tá lá do outro lado, ele sabe o produto, sabe a qualidade, né? E eu tenho que passar essa qualidade para vocês, né, para vocês atingir o público certo. Exatamente. Né? Não adianta eu passar um produto de alta qualidade, a gente tá trabalhando às vezes com um público que não vai comprar aquele produto, né? Sim. Então, eu tô lá, eu não sou obrigado a passar para ti. Passar. Mas a gestão interna da empresa, por exemplo, vocês tem um quadro menor de pessoas pelo faturamento que a empresa tem. Então isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas como que vocês lidam com isso? Vocês têm organizado, por exemplo, sexta-feira é dia de despacho ou não? Todo dia de despacho. Todo dia? Todo dia. A gente trabalha muito com horário, né? Como nós somos do e-commerce, né? Trabalhando com muita transportadora, uma passa às 11, outra passa a 1, outra nós temos que entregar até às 2, né? E a gente não deixa pedido acumulado. Então, todo pedido que entra tem que ser despachado já no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Então, né, hoje lá na Alabama, né, eu faço todo o gerenciamento dela, né? Faço os empagotamentos, né? E os despachos aí, quem faz é o meu pai até. Que tá aí hoje. Tá aí hoje também. Tá te acompanhando aqui na empresa. E como tu lida com essa questão de, por exemplo, existe uma competitividade muito alta, né, em marketplace. Demais até, né? Até um dos pontos que eu tocava lá no início, sempre falava, era assim, ó, a gente não pode depender desses marketplaces, a gente tem que tornar a casa de venda nossa o nosso site. Né? E porque se a gente for contar com os marketplaces, a gente vai olhar produtos, né? Não da mesma qualidade, né? Com certeza não, né? Mas produtos semelhantes, né? Um preço muito mais baixo, né? Às vezes até mais baixo de que a própria fábrica vende, né? E ainda lá, né, mentindo, né, para o cliente, né? De cara lavado, né? Mostrando que o produto é o melhor do mercado, né? Então puxamos esse comércio aí todo para dentro do nosso site, né? Hoje o site ele fatura basicamente 70%, né? É feito faturamento do site, 60%, 70%, né? E o restante está ficando para o marketplace. Maravilha.
Esse mês eu nem sei, porque esse mês, como deu um boom de venda, eu nem parei para fazer a conta ainda. E junho geralmente é um mês que cai um pouco, né? As Sim, vendas, Alabama então, só veio crescendo desde o início do ano e Que bom. cresceu muito. Tu tá sendo modesto. Tem produto muito bosta nos Né? marketplaces. Tu tá sendo muito modesto. É que pega a parte de toalha horrível. Eu tentei Horrível, comprar. Eu tentei comprar toalha no Mercado Livre pra ver qual era, né? Meu Deus do céu. E outra, hoje as pessoas elas não compram mais pelo preço, elas compram pelo brand, pela conexão com a marca. Tem até um teste aí que eu vi recentemente, vou citar grandes marcas aí, da Coca-Cola e a Pepsi. Vendaram lá os olhos das pessoas e elas tomaram a Coca-Cola e a Pepsi. A maioria, 90%, gostou mais da Pepsi. Mas quando tava ali os rótulos, todo mundo escolhia a Coca-Cola. Por quê? Lembra o Natal, a família reunida e tudo mais. Então as pessoas compram mais pela conexão com a marca, pelo brand. E é um desafio que a gente vem fazendo, né? E estamos nessa etapa agora de escala. Conta um pouco pra gente, Natan, quais são os planos aí? O que tu pretende começar a vender lá no site? Pois é, agora se puder, né? Alabama, Se puder. não, podemos deixar aberto aí ao público. Né, nós vamos partir agora para toda a linha casa, eletrodoméstico, eletroportátil, né? Tudo que a pessoa precisar para dentro de casa, liquidificador, micro-ondas, fogão, depurador. Nós vamos fechar a linha, a pessoa vai poder comprar tudo que ela quiser dentro da Alabama. Legal. É casa completa. Casa né? completa. Casou, nós temos um produto para ti. Opa. Aí Tá eu pensando tô... em se mudar, nós temos um produto tô também. aí. Tudo público-alvo aqui. Todo público-alvo. Ah, verdade, o Gui entrou também nessa. Entrou? Começou, foi junho agora, né? Começamos a morar junto aí. É, mas ele foi super, tipo, de boa no pedido, assim. Ele falou assim, ou você vai morar comigo ou a gente acaba. Brincadeira, não foi nada. Tá vermelho, é? Não, mas que massa. De onde que surgiu essa ideia de começar a vender Antes eletrodoméstico? Tu quer fugir do assunto porque ela vai ver o podcast, mas seguindo nessa linha que ele comentou de diversificação de mercado, de produto em mercado, tu é contador, né? Então essa é uma pergunta que eu queria fazer. Eu fiz já para eu conheci o diretor financeiro da 1001, né? E ele falou que ele tinha muita dificuldade em brigar com eletros no digital por causa da questão de impostos Sim. regionais, né? Sim. Então ele se tornava pouco competitivo em algumas regiões. Né? Como tu vai lidar com isso daí? Não, a gente está fazendo uma análise tributária ali do negócio, né, para ver o que vai se encaixar melhor, né, para poder dar a melhor competitividade no mercado, né? Para a gente poder estar brigando com grandes empresas também, né? Sim. Legal, mas um assim, desafio. como nós estava comentando ali, né, isso, né, a gente até já mudou o logo do site, né, não vai mais ser Alabama Cama e Banho, hoje o pessoal vai conhecer só por Alabama, né, mas isso pode ser que aconteça daqui a um mês, pode ser que aconteça daqui 2, pode ser que aconteça daqui 6, né, então Sim. a gente sempre vai com bastante pé no chão, né, não vamos dar um tiro na água, botar produto que não vai vender, né. Que coincidência isso. Hoje a gente é só Apple, né? Ponto Apple. Agora é só Alabama. Parece que conecta mais, sabe? Alabama, Apple. A gente tirou todo o complemento de marca, Sim. digamos assim. A gente até brincou, falou assim, a VEG não é reconhecida por VEG alguma coisa, né? Como não? Não, pra mim é só VEG. Pra mim é só VEG, exatamente, entendeu? Sim, Pra mim é só VEG, então a gente queria trazer um pouco mais essa questão de marca. Mas A van, precisa botar lá que é a van loja de departamento? Não, é só a van. Eu não sabia. Tu sabe o que vem. Nem sabia. É. Mas, Natan, dá uma dica aí para quem está começando agora no e-commerce, tirando a parte da resiliência, que é muito importante, ser participativo, mas falando de competitividade de mercado mesmo. Como que tu consegue dar bons preços, cupom de desconto, primeira compra, por exemplo, e fretes rápidos, que é o principal que eu vejo ali. Como que tu consegue encaixar isso tudo ainda e lucrar com isso? Aí Não, é o ouro, né? Agora ele me esmagou e... Tu queres que eu entregue o chave de ouro assim de graça? Não precisa. Dá uma dica aí. Tem no YouTube as respostas. Pior que conhecimento, hoje ele tá... Todo mundo fala de conhecimento, ele tá disperso no mercado, né? Então... É aquilo que eu falo assim, todo mundo fala, mas vocês são muito abertos com o que fazem na Apo. Eu falei, cara, se pegar a estratégia da Apo e colocar em outra empresa aqui do lado, aqui no campus tem uma empresa
que competem com a gente, né, do mesmo segmento, digamos assim, e botar lá, não vai dar certo. Uhum. É assim, hoje, né, basicamente, né, tu vais aprendendo todo dia, né, né, com a empresa, né, com as vendas. Nunca desiste, né? Eu sempre falei, né, quando eu saí da contabilidade, fui, né, abrir a empresa, né, de fato. Eu falei assim, ó, de hoje em diante eu não volto mais a trabalhar para ninguém, né? Eu vou tocar, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Não tem essa de não dar certo comigo, né? E foi. Que engraçado. Sabe que isso Resumindo, resiliência, né? Resiliência, é tu aprender, é tu errar, saber que errasse e arrumar uma solução o mais rápido possível para corrigir aquilo ali. Mas dá pra ver que tu é uma pessoa mais, tipo, errou, faz parte do jogo. Sim. Mas pra ti isso é simples, mas nem todo mundo é assim. Uma outra coisa assim, que as pessoas não querem perder dinheiro, sabe? Elas têm, sei lá, eu acho, pavor de perder dinheiro. Né? E eu aprendi já a perder dinheiro, porque eu sei que nem todo negócio eu vou fazer, né, vai me dar dinheiro. Exatamente. Já teve muitas vendas que eu fiz ali de, sei lá, vender por 100 e ter pago 120. Sim. Né? Sim. Ou, né, se botar os meus custos tudo, né, ter pago para trabalhar, né? Sim. Mas aconteceu. Né? Então, assim, ó, a gente acerta mais do que erra, né? Não podemos errar mais do que acertar. Mas aquele 20% ali que a gente acertou vai trazer os 80% dos resultados. Traz tudo de né? volta. Sim, sim. Tem uma questão que, por exemplo, tu falou ali do erro. As pessoas falam, mas, por exemplo, é um escritório grande, né? Uhum. É um escritório grande e eu me orgulho muito disso. E as pessoas falam, mas como chegar nisso daí? Eu falei, cara, eu só erro mais. Eu só erro mais que a maioria. Eu não tenho medo e acabou tentando, né? E vou tentando. É óbvio que alguma hora eu vou acertar. Claro. Né? Entende? Então, obviamente, como eu falei, empreendo desde muito cedo. Errei, né? 2 vezes, muito por falta de conhecimento, por falta de controle em gestão, por confiar, nem é confiar, acho que é de largar demais. Então, são erros que, fizeram aprender, paguei caro pra caramba, mas no final das contas, o segredo é que eu tento mais do que a maioria, digamos assim. E no final das contas, isso fez com que desse certo. Né? E aí tem a resiliência, né? Porque... Eu já comecei errando, na verdade. Começamos com roupa de criança. Eu já levei de início uma ré de 15 mil reais. Sim. Sabe? E foi ré mesmo, porque eu peguei, eu não vendi essas roupas, eu dei pros outros. Putz, porque a gente não se conheceu antes. Porque tu não tinha filho antes também. Mas esse princípio aí que vocês estão comentando é a mesma coisa no tráfego pago. A gente vai testando, errando, acertou, e aí começa o processo de escala, né? O que tu acha, Gui, que foi o fator chave ali para a questão do tráfego na Alabama? Porque houve erro, né? Sim. Testou canal, quando foi que virou a chave, assim, no tráfego deles, assim, que tu viu que... Vamos lá, tem toda essa jornada lá desde setembro de 2021, se a gente puxa os gráficos, não vamos falar os valores, né, mas vem crescendo, é um gráfico lindo de ver, porque ele faz assim, né, 2021, esse é um dos mais bonitos aqui, né? Pega 2022, é o mesmo gráfico, só que maior, e aí 2023 aqui, e aí deu esse pico agora. Especificamente aqui, recentemente, foi acertar o produto certo para o público certo, e hoje eu tenho mais experiência de estratégia de escala. Por exemplo, vou falar um pouco mais técnico. Existem 2 formas de escala ali de campanhas, a escala vertical e a escala vertical. Uma delas, tu aumenta o orçamento da campanha que tu tem ali. Por exemplo, tá com R$50 por dia. Se tu pegar e jogar essa campanha para R$100 por dia, o Facebook não gosta disso. Ele só permite que aumente 25% desse orçamento a cada 3 dias. Por quê? Os clientes do Facebook são os anunciantes. Então ele quer acompanhar o crescimento das empresas. Mas aí existe um outro processo de escala, que é o que a gente faz. Por exemplo, o Natan me fala assim, Gui, vamos testar agora esse produto infantil que a gente pegou. A gente vai lá, faz um estudo, um planejamento estratégico de qual o público-alvo que a gente vai atingir. Vai lá, monta a campanha, sobe o vídeo lá, o criativo, né, a imagem, e coleta os dados. Com esses dados coletados, nesse caso em específico, foram 7 dias rodando, né? Teve o valor de R$130 e a gente analisou a jornada do cliente no site.
Eu falei, ó, Natan, é aqui na página do produto. Alguma coisa que a gente vai ter que ajustar aqui, que a gente não vai comentar o que foi, mas eu trouxe esses dados pro Natan. Ele, pode deixar, Guilherme, já vou mudar aqui e tal. A gente saiu da reunião. No outro dia, ele já me mandou prints ali, ó, deu muito certo isso aí. E aí, o que eu fiz? Peguei essa campanha que estava R$50 por dia, dupliquei mais outra de 50. Continuou com um bom retorno ali, o ROAS que a gente chama, retorno sobre investimento em mídia paga. Deu certo, aí fui fazendo esse processo de escala, de duplicação. E uma coisa muito importante, uma dica que eu deixo também, que eu gosto de trabalhar com o Natan por conta disso. Muitos e-commerce, ou quem vai fazer tráfego pago mesmo, não precisa ser um e-commerce, tem um pé atrás de confiar na assessoria, por exemplo, ou no profissional que vai fazer o tráfego pago e utiliza boleto. O boleto é como se tu estivesse dando um teto ali pro seu profissional de marketing. Ele vai gastar exatamente aquilo que você colocou. O cartão me dá a possibilidade de a gente acertou a mão, eu consigo fazer esse processo de escala. Claro, sempre passando os feedbacks ali semanais, como que está o retorno e até um limite que a gente estipula, que por acaso a gente passou um pouco esse mês, né? Até foi uma das coisas que tu tinhas comentado comigo, né? Por que a gente não passa, né, do boleto para cartão? Né? E eu pensei, não, beleza, cadastra o cartão lá e vai, toca-lo porrete. Essa confiança aí foi a virada. Porque assim, se tu vai investir quadro de tráfego, tu bota 2 Google, bota 2 Facebook, né? Aí, pouca demora, gastou tudo aqueles R$2.000 no Facebook, tava dando bom e o Google tá lá para gastar e dando às vezes um ROAS baixo, né? Tá, mas então, quanto tava o ROAS? Quanto tá o ROAS de você? O ROAS desse mês aí tá uns 6. 6 e pouco. Não paramos pra olhar. Mas hoje. Eu não sei qual que é a margem de contribuição do teu produto, mas, por exemplo, pô, você tá com ROAS 6, 7, se tu não tá botando mais dinheiro, se quiser a gente faz uma sociedade, eu coloco mais dinheiro e fico com uma margem. Eu sempre brinco, né, que eu tenho 3 grandes sócios, né? O governo, o Google e o Facebook. Boa, é os 3 boa. que mais me carregam dinheiro. Boa. Entendo que tá com o ROAS bom, estabilizado. Tu falou ali, 2 estratégias, vertical e horizontal, né? Isso aí. Tu comentou, acho que vertical e vertical. O processo ali, o método, nada mais é do que tu pega o produto que tu quer anunciar. Faz o planejamento ali do público, que tu vai jogar o tráfego pago, e depois faz a análise de dado ali. Acertou, começa esse processo de escala. E é aí que entra a dificuldade dos gestores de tráfego iniciante. Uma, porque às vezes não acertou em alguma campanha, algum case, e não tem essa confiança de gastar o dinheiro ali do cliente, de investir, né? Mas quando tu tem essa confiança e tu acertou, e analisando os dados, tu sabe o que tu está fazendo ali, aí facilita muito, né? E quando o cliente entende também esse processo, aí melhorou, né? Essa questão do cartão é muito confiança, né? Por exemplo, nós somos uma empresa que temos responsabilidade jurídica sobre as coisas, né? Mas mesmo assim as empresas têm medo, parece que a gente vai parece que vai roubar o cartão, mas não faz nem sentido. Não faz nem né? sentido. Entende? Então, a gente já perdeu clientes lá atrás, porque acabou saldo em conta, ficaram muito bravos na época. Daí o que a gente fez? Criou o processo para conferir saldo em conta. Então, e a gente foi evoluindo, né? Sim. Com falhas bobas no final. É o que tu vais aprendendo com o erro, né? Sim, exatamente. Eu me lembro uma das primeiras reuniões, quando a gente começou lá atrás, que daí chamei o pessoal para reunião e sentou todo mundo na mesa e eu falei, fale dos churns, né? Para nós, todo churn era uma melhora de processo. O churn é a perca de um cliente e a gente melhorava o processo. Perdeu o cliente, melhora o processo. Perdeu o cliente, melhor processo. Aí todo mundo começou, porque o cliente não sei o quê, porque o cliente não sei o quê, porque o cliente não sei o quê. E começaram a falar mal do cliente e bravos, né? Com coisas que quem sabe no final teria sentido, mas continuaria. Eu deixei falar, né? E quando eles acabaram, é igual aquele lá que tu deixa cansado de falar assim. Daí eu falei, acabaram? Deles, acabamos. Daí eu falei, esqueça tudo o que vocês falaram. Eu não quero saber o que o cliente podia, não podia, se era organizado dentro de casa, se não era organizado dentro de casa. Eu quero saber o que a gente poderia ter feito para blindar isso. Aí onde surgiu, essa quantidade de processos que a gente tem como checklists, né? Por exemplo, agora esse negócio de saúde em conta, conferências que a gente chama de barreiras de contenção. Por exemplo, hoje o Gui supervisiona gestores de performance.
Entende? Então, por exemplo, ele olha as contas de pessoas que estão olhando contas e, resumindo, tu vai criando barreiras de contenção para conseguir blindar a qualidade de entrega. Só que tem inteligência artificial, daí tem equipes de CS, se, por exemplo, alguém não responde os grupos, o gestor de performance não responde, o Gui não vê, tem outras pessoas para ver os grupos. Responder. Então, tu vai criando essa estrutura, então as pessoas não acabam olhando, tendo às vezes até mais experiências, né? Sim. Com gestores de tráfego, com outras empresas. E, pô, a gente cria tudo isso aqui e no final das contas, às vezes não é suficiente, né? As pessoas não confiam, não passam cartão, acho que a gente vai fugir, ou enfim. Não, mas não tem nem o que falar a evolução nos processos. Eu lembro lá no comecinho, quando eu era um planejador ainda, tinha os clientes que eu atendia lá. 11, 12 clientes, a Alabama era um desses. E aí sempre que tinha um processo inicial, que nem o Eduardo comentou, era um terror. Meu, travava toda semana ali, porque tinha que fazer muita coisa mesmo. O planejamento, então, era um TCC. Hoje em dia, o nosso processo ali, está muito rápido, está bem alinhadinho. Os gestores de tráfego, que eles entram mais júnior, né? Alguns já entram pleno, sênior, mas entra o nosso time júnior, eles são treinados por mim, a evolução deles é muito mais rápido, porque eu acompanho ali as plataformas, repasso para eles, então o desenvolvimento é muito mais rápido. E é um desafio para mim como gestor hoje em dia, porque uma coisa é tu ser um profissional de excelência, que dá muito resultado, Facebook, Google, sabe se relacionar com o cliente, mas uma outra coisa é tu passar isso para as pessoas e não meter a mão, não executar, mas conseguir que as pessoas executem, ter esse controle. Então é um grande desafio e é legal ver esse crescimento. E pô, são 2 anos, esses 2 anos para mim foi como se fossem 10 na evolução que eu tive na minha vida profissional e pessoal também, né? Esse negócio de conseguir olhar para trás e olhar isso é massa, né? É, muito legal. Então olhar, por exemplo, vocês na empresa que, pô, pensar que há 2 anos atrás vocês estavam zerado, por exemplo, no e-commerce. Sim. Tipo, só que aí entra a questão Saber que aquilo ali foi tu que conseguisse, né? Tipo, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E aí entra outra que o Gui comentou, que ele olhou os gráficos. A gente estava conversando esses dias sobre um cliente que, como que era? Que estava tendo um problema em junho. Início de junho é muito difícil para alguns mercados, né? E esse início de junho particularmente, pô, o mês começou na quinta-feira, chovendo, horror, não sei o que, chove, as pessoas não gostam de comprar, né? No outra semana, chuva direto e frio, começou a esfriar. Na mesma semana, feriado, tipo, cara, começou tudo errado mesmo, né? Tudo errado. Aí a gente começou a conversar e eu falei pra ti, né? Tipo, cara, pega as correlações de anos de empresas. Por exemplo, pega a Apo 2021, 2022, 2023. Tu vai notar que o gráfico se desenha muito parecido, né? Sim. Entende? Então, o crescimento que vocês tiveram é legal porque ele é um crescimento estável. Vocês não apostaram em picos, né? De repente sair daqui 100 mil e de repente 200 e de repente não sabe por que aconteceu isso, daí cai, né? Aí se desespera. Aí quando se acontece desespera. Isso, né? Aí é que tá aquele tal de montar os bloquinhos, né? Pra não deixar isso daí cair. Sim, Exatamente. Né? Tu ter aquele crescimento constante, né? Aquele ritmo constante. sim. Eu vejo que a loja Alabama tem uma boa esteira de produtos. Não sei se foi proposital, acredito que sim, né? Mas se mantém a consistência ali ao longo do mês. Eu já trabalhei com lojas que era lançamento. Por exemplo, Dia das Mães, Dia das Crianças. Mas se não tinha uma data específica, uma campanha apelativa que a gente tinha que desenvolver todos os meses, se naquele mês não tinha uma data específica, o faturamento ia lá embaixo. Então, ter uma boa esteira de produtos e um produto de qualidade, né, faz total diferença para engajar e fidelizar o público, né? Aí tu já percebesse que na Alabama a gente não trabalha com propaganda apelativa, né? Não. A gente mostra o produto e o cliente olha, Exatamente. né? E desperta, né, o interesse do cliente de estar comprando o produto. Uhum. Que eu acho que é uma das melhores formas, né? Porque assim, a gente é bombardeado o tempo todo na internet de propaganda, né? Que hoje tu vai lá, tu passa 2, 3 stories no Instagram, É uma propaganda. é uma propaganda. Sim, Né? Coisa que às Sim. vezes tu nem queres comprar, né? Ou seja, já é gente fazendo propaganda, né, para Sim. público errado, né? sim. E assim, ó, compra isso, olha que barato, compra isso, olha que barato.
né? E a nossa propaganda, né? As que mais dão certo, é assim, a gente mostra o produto, olha que legal isso daqui. Mas não fala preço, não fala nada, não diz nada. É um vídeo A mostrando... pessoa, ela desperta o interesse de comprar, ela entra no site e ela leva o produto. Como vocês lidam com sazonalidade de alguns produtos de vocês? O nosso produto, na verdade, ele, né, seria a parte mais sazonal, seria ou toalhas de praia, né, para a parte de verão, né, ou cobertores no inverno. Só que assim, ó, quando a venda de toalha de praia está fraca no inverno, a gente ataca com cobertor. Boa. Quando tá, Aí que eu né, o cobertor não vai vender no verão, a gente ataca com toalha de praia. E tem Legal. os que se mantêm o ano todo, gama né? de produto, ela é bem vasta, assim, né, para trabalhar com sazonalidade ou picos de faturamento, né, e quedas de faturamento. Geralmente a gente tem uma constante todo mês e aquilo ali é... Vocês realmente todo queriam mês. essa esteira no início ou foi meio que... Tudo foi acontecendo, né? Nem podemos também falar muito porque a gente está 4 anos no mercado, né? E basicamente há 2 anos ali, Sim, né, ganhando... sim, né, tirando crescendo, dinheiro, né, crescendo. efetivamente. E isso é engraçado, né, porque às vezes, por exemplo, o Gui tu comentou agora aqui que, mas eu imagino que deva ter sido pensado. E, cara, às vezes não é. Não, às vezes acontece. Às vezes às acontece, vezes né? sim, Acontece. E pior, tem gente que pega e coloca e, né, dá aquele boom de vende, que vai melhor do que a gente que às vezes estrutura tanto, né, o Sim. negócio, né? Sim. E parece que as pessoas. Eu vejo muito empresário que tem vergonha, às vezes, de falar que. Não, pensei em tudo. Cara, pensou em Pensou tudo. nada. Porque Não pensa. pensou. Não tem como. Não tem como. Entende? Então, às vezes, simplesmente a persistência faz com que as coisas vão. Tu vai dando nome aos bois, as coisas vão acontecendo. Entende? Então, tudo vai ganhando corpo e ganhando forma. Então, às vezes, é muito difícil. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de montar projetos a longo prazo. Médio prazo, por exemplo, 1 ano, vai. Projeção de longo prazo de fluxo de caixa, metas financeiras, é mais fácil, né? Porque querendo ou não, Sim. tu projeta ali, tá, legal. Mas passo a passo que tu vai fazer, produto que tu vai ter, setor que tu vai criar, setor que tu vai deixar de ter. Cara, não dá. Não dá. Quem fala que faz, ou existe uma equipe de inteligência muito grande por trás, daí são empresas muito maiores, né, mas empresas menores ali, pequeno para médio porte, é muito difícil tu prever tão médio ou longo prazo, assim. Não sei se o Natan deu uma volta aqui no escritório para conhecer, né? Viu que tem uma parte ali que tá prontinha para receber novos colaboradores, né? Pois é. Essa Grande. semana aí eu e o Eduardo paramos para conversar, debater sobre isso, né? Como que vai ser quando dobrar o tamanho? A gente ficou 2 horas ali montando Desenhando. uma estrutura ali de como que vai ser. Mas isso por exemplo, isso é o mais longe que a gente poderia chegar. Tem de prever as estruturas de controle, pessoa. Cara, isso é uma dificuldade que a gente tem até aqui dentro. Por exemplo, como que a gente cria plano de carreira nesse crescimento? E nasce setor e morre setor e vem uma coisa e vai outra. Uma vez eu tava conversando com o cara olhou pra mim e disse assim, mas eu tô vendo aí que tu tens 25 anos, né, eu tenho 28, né, mas tu tens 25 anos e tu já planejaste a tua vida quando tu vai ter 60? Pra que isso? Sabe, não vai acontecer exatamente como tu estás planejando, né? Tudo, as coisas fogem do padrão. Sim. Até então, depois disso daí, eu larguei o emprego e fui abrir uma empresa. Sim. Né? Ele disse assim, ele disse pra mim, eu não faço plano para mais de 6 meses. Se deu certo, deu. Se não deu, eu vou ajustando, eu faço para outra. Ou, né, eu tenho a minha meta. Sim. Né? Mas se eu cheguei na meta, beleza. Pode ser que eu dobrei a meta. Sim, sim. Né? Então, assim, ó, não faz plano para muito tempo. Sim. Né? Porque se tu não conseguir chegar nesse plano, tu vai se frustrar. Ter um objetivo, quem sabe, mais a longo prazo, até vai, né? Por exemplo, não sei, daqui 5 anos, minha meta, por exemplo, é me aposentar. Beleza, pode ser uma meta. Sim. Quero comprar uma casa na praia, Beleza, bota lá como objetivo final. Né? Mas não fica pirando na ideia. Não pira naquela ideia ali, deixa as coisas acontecer, dá tempo pro tempo que... E aí entra a questão do imediatismo também, né? Imediatismo. Que é, por exemplo, tu é uma pessoa, tu tem 28, mas tu é um pouco mais pé no chão, assim, dá pra ver. Mas hoje, por exemplo, a gente vive uma época que a juventude, por exemplo, misericórdia do Senhor. Entraram ontem, hoje querem estar tomando teu cargo na empresa. Sim. Entende? Então é difícil lidar com isso daí. Tem muito daqueles que começam o negócio sem dinheiro nenhum, né?
Sim. Aí, né, chega aí, se depara no... Sim. Mas deu certo? Deu certo. Desistisse? Não. Então, aí que eu te falei, ó, não pode desistir. Mas assim, ó, quando tu começa um negócio sem dinheiro nenhum, é muito difícil tu tocar. A primeira, né, primeiro tropeço, a primeira fuga, tu vai partir e vai voltar pro emprego. Tá, então vamos lá. Como contador, Ah, se tu fosse começar um e-commerce hoje, não precisa ser de cama, mesa e banho. Quanto de caixa você se planejaria 100 para mil. começar? 100 mil? Sério? por menos disso eu não começaria, porque daí eu já começaria com site, com tráfego pago, com toda a estrutura montada. É que hoje já tem uma visão eu já diferente tenho do uma visão negócio, diferente. né? Não Já- comecei com isso. Já tá no nível... Mas Tu hoje falou se que eu for- perdeu o quê? Tu falou que perdeu 15, Perdi então 15, tecnicamente tu começou com 15. Olhando Não, de é. forma grotesca, né? Tipo, Não. Mas hoje não começaria por menos de 100. sim. Isso é uma facilidade de alguns mercados. Por exemplo, onde a gente atendeu, eu recebi uma empresa aqui e eles vendiam máquinas, né? E às vezes dá uma... eu olho para esses mercados e falo, putz, que massa, né, cara? Porque é um mercado que é muito difícil ter competitividade, porque existe uma barreira de entrada muito grande, que é o custo para te ter uma empresa dessa. Que seria comprar máquinas, investimento, tecnologia e tudo mais. Agora tu olha, por exemplo, para nós, uma empresa, tecnicamente assessoria de marketing, ninguém vê todo o tamanho dessa estrutura. As pessoas veem, por exemplo, às vezes gestor de tráfego. E daí a gente compete com o gestor de tráfego. Que às vezes pega o curso do Gui, que o Gui gravou lá, e, cara, faz o curso e segunda-feira tá batendo na porta das empresas vendendo tráfego pago porque tem uma agência, né? Nossa, é muito difícil. Abrindo meu coração. E nas horas vagas. É, né? De Exatamente. noitinha. Exatamente. Começa assim. Entende? Tá, esse é o jogo do mercado, o capitalismo fornece isso para nós, facilidade, né? Acho que o Brasil é muito fácil tu ter empresa no Brasil, só que é muito fácil quebrar, né? A maioria das empresas que abre quebra também, não se sustenta. Até esses dias nós estávamos olhando a precificação do produto, daí foi muito engraçado, porque o diretor operacional da empresa chegou para mim e falou assim, ó, não, contei essa história, Contou. né? Não, porque o Cris tem que me dar uma meta uma meta para margem de contribuição maior, porque ele tá me passando a perna, porque o Cris é diretor financeiro e outro é diretor operacional. Não, porque eu preciso de mais verba. Daí eu falei, por quê? Não, porque o cálculo que eu tô fazendo aqui tá sobrando muita margem. Tá tendo uma margem muito grande. Eu falei, não, tem alguma... Cara, é muito difícil o Cris errar assim, né? E... Não, porque não sei o que. Eu falei, cara, tem alguma coisa que tu não tá vendo. Não, porque não sei o que. Tá sobrando bastante dinheiro, tenho muito mais pra me liberar para que ele tenha uma meta de margem de contribuição e ele tem que encaixar a operação dentro dessa meta de margem de contribuição. Fechou, né? Aí ele chegou pro Cris lá, não, porque eu preciso de mais verba, porque não sei o que, porque tá sobrando aqui. E o Cris falou, tá, olhou, tá, como tu calculou? Ele falou, eu calculei assim, não tá faltando nada aí? Ele, não, tá tudo aqui, não sei o que. Ele, não, tá faltando sim. Dele, o quê? O imposto. Resumindo, acabou tudo a margem, extrapolou a margem de contribuição e Sim. quase matou o lucro. Daí eu fiquei, meu Deus do céu, cara. E às vezes dá, não sonegar é crime, mas uma elisãozinha fiscal às vezes dá uma vontade, né? Porque... Não, né? Tá falando com um contador? sei lá, né? Não, tu Mas- sabes que, né, quando eu saí da contabilidade, né, abri a empresa, eu falei, qualquer produto que sair dentro da loja vai sair com nota. Perfeito. Eu não quero pegar, né, produto meu ali barrado em garuva, subindo a serra. Não quero Perfeito. pegar produto meu parado em lugar nenhum. Até porque, né, na época que eu trabalhava na contabilidade, né, eu via muitas empresas se quebrando, Por né, causa do imposto. por causa de imposto. Eu Hoje vejo... o governo ele está muito inteligente, né, ao ponto de pegar essas empresas, né? Sim. Eles não pegam muitos porque não querem, Sim, sabe? Porque Sim. são malandro mesmo. sim, Mas o sistema sim. né, A gente faz eles pegar. A gente literalmente declara tudo dentro da empresa. Tudo. Sim. E aí entra uma questão de que
Para mim, o empresário se torna empresário, de verdade, quando paga o primeiro boleto do leão ali e fala assim, não, isso aqui tá na margem do meu produto e eu assumo isso aqui como parte de custo da empresa e vou bater no peito e vão para cima. Né? Então, essa parte de imposto aí é louco, cara. E na verdade, né, se tu for ver, o imposto não estás pagando, tu estás repassando. Porque tu já colocaste no preço do teu produto aquele imposto que o problema é que ele tira a competitividade do produto, né? Aí aqui tá, né? E tu vais competir com o Shopee. Tipo né? Com esses caras aí que né, quase a maior parte é declaração de conteúdo, não tira nota. Sim. Aí entra um pouco a questão do governo ali, que ele tributou, né, em cima. Todo mundo ficou muito bravo, né, com... Não tá fazendo mais do que o certo. Porque querendo ou não, ele tá criando uma barreira para que o mercado interno fique um pouco mais competitivo. A gente sabe que às vezes não é isso, às vezes ele só quer mais dinheiro mesmo. Boa parte é pressão de grandes magazines, né, em cima desses caras aí, né, para dar a competitividade de volta pro magazine. Né? Eu particularmente nunca comprei de Shopee, nem de... Mas eu tenho muito pé atrás com comprar na internet e vivo disso. Até tem um amigo meu que né, se inspirou em mim, né, saiu do emprego e começou a fazer né, a parte, né, a empresa dele. E ele disse assim, mas é que a minha tá no CPF ainda, né, que importância tem? Né, eu não tô fazendo nada errado? Não, imagina, não tá fazendo nada errado, só negação de imposto, estás cometendo crime. E aí? Estás declarando teu imposto de renda que estás recebendo isso? Eu vou defender o teu amigo, às vezes é uma elisãozinha fiscal, né? Então, se for, por exemplo, assim, ó, eu vejo assim, ó, se tu pega, por exemplo, a parte do... Tu tem muito bem planejada a tua empresa e tu quer potencializar a escala dela, né? E tu pode pegar, por exemplo, tu vai pagar 20% de multa ali se tu não pagar o boleto dentro do mês, né? E mais alguma porcentagem na parcela, não sei bem como funciona. Mas se tu aplicar esse dinheiro na tua empresa e o teu retorno foi maior do que os 20% e tanto por cento, cara, vale a pena às vezes tu investir esse dinheiro dentro da empresa. Mas aí vai muito do estômago do empresário, né? Eu sempre falo assim, tu tem que ir até onde teu estômago permite, né? Porque senão tu vai acabar criando um desconforto que vai te deixar mais mal do que bem, né? E encarar de frente, que alguma hora tu vai ter que pagar a parada ali, né? Você tem duas coisas que prendem no Brasil, é imposto de renda e pensão alimentícia, né? Se é uma coisa que dá prisão, é isso? Entende? Então, duas coisas que eu vejo assim, eu olho para trás como empresário e falo assim, cara, não dá para deixar de pagar. Por exemplo, assim, FGTS. E tu deixando de pagar o imposto, na verdade, tu estás acumulando uma dívida futura, né? Sim. Porque a partir do momento que a Receita pega, ela vai tributar os teus últimos 5 anos, ela vai fazer a limpa, né? Sim. De tudo que tu não pagasse, eles vão te tributar. Sim, exatamente. Então a gente... E aí, às vezes tu acha que né, tu estás com caixa e coisa, a hora que vem a Receita toma aquele caixa ali, te bota a empresa no buraco, às vezes tu estás com dívida lá numa loja que tu comprasse, ou né, no teu fornecedor, aí já era, aí é caixão. E referente à questão de... Qual que é a diferença que tu vê, assim, de empreender hoje? Antes tu era seletista, né? Sim. Tu ficou 6 anos como seletista. 6 anos. Antes tu também, tu começou na contabilidade com 19, 18? 2013. Ixi, agora fazer a conta 19 anos. Daí. Comecei com 19. Praticamente trabalhou nessa empresa só. Não, eu trabalhei em mais uma empresa por 2 anos. Eu comecei com 17 a trabalhei até os 19 numa, aí com 19 trabalhei até os 25. Sempre nessa área mais contábil, administrativa? Não, totalmente diferente. Informática. Informática. Mas parece ser mais analítico, mais... Eu já não... Cara, eu não consigo me ver me formando em contabilidade. Tipo, é muito cálculo, como fala, ou não? Não. Não? Não. Sério? Sério. É engraçado que eu tenho a mesma faixa de idade, eu tô com 27. Tu não precisa fazer conta pra... Não precisa saber fazer conta pra fazer contabilidade. Não? Não. Aqui, a Carlos ela. Vou fazer contabilidade. Vou fazer administração porque eu não sei fazer conta, né? Não sei matemática. Qual que é a principal diferença ali que tu viu com empreender e seletivo? Cara, é uma diferença bizarra, né? Na verdade, né? Mas, por exemplo... No início tu não tem horário, depois tu tem liberdade de horário. Sabe? A hora que tu começa, tu estrutura o negócio assim, ó, que hoje é uma quarta-feira. Quarta, né? Quarta.
Eu estou aqui em Joinville, Sim, né? Se fosse seletista, né, eu estaria até às 6 horas dentro sim. né, de uma sala fechada, né? Uhum. E a diferença, assim, ó, trabalhar em contabilidade, trabalhava num ambiente fechado que nem janela não tinha. Bem, Tinha janela, mas não queria abrir, sabe? Fechava as persianas porque pegava claridade nos olhos, sim. né? Sabe, daquele Nossa. tipo. Aí saí da contabilidade para trabalhar na rua, para ser livre, né? Uhum. A liberdade é... A hora que o cara descobre o poder disso daí, Mas é e uma, renda variável também, o cara não quer mais. mas é uma evolução, né? É. O que tu ia comentar aqui? Não, que eu a ia gente falar que cortou? eu comecei na mesma época também, 2013, e tô com 27 anos no momento desse vídeo. Daqui uns 4 meses aí, em novembro já faço 28. Então a mesma faixa etária de idade. E você estava falando lá de geração, né? A gente tá bem entre a geração mais antiga e a nova, né? A gente tá no meio termo ali, Meio né? termo. Tipo, a gente toma uma bufetada das duas, né? É. Nós somos da galera que ainda usou o Windows 98, né? Essa Começaram geração MSN, nova não PC sabe o que é branco. isso. Eu usava Aham, MSN. Computador branco. Namorava no É. MSN. Não vou entrar no assunto de namoro que a gente tá botando o Gui numas enrascadas aí que... Então é isso, cara. A gente vai encaminhando pro final. Já bateu quanto tempo aí? Agora essa câmera aqui a gente não precisa desligar agora, Nossa, né? foi Aí tempo, agora ele hein? disse que, né, esqueceu de apertar o REC ali pra gravar, né? Cara, tu sabe que a gente, o primeiro podcast que a gente gravou aqui na empresa, a gente perdeu o arquivo. Ah, é. Aham. Nossa senhora. Foi obviamente. Aí foi melhorou por o causa- processo, né? E aí agora, Aí melhorou o já lá processo. na etapa do processo, É tem isso aí. apertar o REC. Tem a folhinha ali atrás, Tem a né? folhinha, REC escrito bem grande. Checklist. Cara, o que tu diria aí pra quem quer abrir e-commerce, pra quem quer empreender, mais no teu segmento ou fora? Qual seria o teu recado aí pra essa galera? Se fosse, né, se hoje eu tivesse 18 anos, né? Uhum. Eu não faria faculdade. Porra, Né? a gente Porque- defendeu a faculdade antes. Tu estás defendendo a faculdade, né? Mas eu, né? Eu não faria faculdade, né? Eu já começaria direto no mercado de trabalho, né? Para conseguir dinheiro para poder abrir uma empresa, Uhum. sabe? Não perderia tempo, porque qualquer emprego pode te dar dinheiro, né? O suficiente para, Sim. né? Para te juntar e começar a empreender. E quem que começar, vai firme, começa, vai ter um monte de tropeço, vai aprendendo com os erros, vai acertando, né? Vai ajeitando e nunca desiste. Massa. Sabe? O problema, a gente não pode desistir. Uhum. E fazendo um merchazinho básico aí, o que tu acha da evolução que tu teve com a gente, da Apo, o que tu vê assim que teve, qual que é a sensação que tu tem hoje olhando tudo isso, né, que tu veio conhecer a empresa? Hoje é olhar para trás e rir das vezes que o cara se desesperou, né? Não, é verdade, assim, eu até mando pro Guilherme, essa semana eu tô mandando quase todo dia pra ele, tá louco, Guilherme, tu acabasse comigo, não tô tendo tempo nem pra almoçar. Cara, é uma pilha de pedido todo dia, tá botando lá. Eu nem sei agora, tô aí, mas deve ter gente pagando no site lá. É verdade, tanta gente que tá comprando e levando produto. Gosta da experiência, então, que tá tendo Gosto. com a Não, empresa. é muito massa. E a questão de atendimento, o pessoal atende rápido a empresa ali? Basicamente, sim. Meio Basicamente, estou instantâneo. respondendo antes de tu perguntar. Não, é muito rápido, é muito bom. Legal. Fico feliz de ouvir isso. E tu, Gui, o que tem para nos dizer? Mais uma vez, eu não canso de rasgar seda, mas parabéns por todo o trabalho que tem feito. Obrigado. Realmente é uma pessoa que evoluiu pra caramba. Tá evoluindo, é aberto para evoluir, ouve conselhos. Aquele dia ali que a gente ficou sentado discutindo a estruturação pro outro lado lá, das novas equipes, tu ouviu, tu baixou a cabeça. Tipo, é admirável isso sentir. Erro também, ouço os conselhos, né? Vou atrás de conhecimento, tô sempre buscando o melhor de mim, né? Mas o que eu ia falar aí pro empreendedor ou profissional que busca a excelência, né? Tenha um propósito muito forte, o porquê tu faz o que tu faz todos os dias, né? É isso que vai te manter motivado quando as coisas não estiverem dando muito certo, né? E tendo esse propósito, por exemplo, com a loja Labama, o Natan tem um público que ele transforma ali,
quem se mudou recentemente, quem vai casar, né? Então, tenha um bom produto, foque na dor realmente, em ajudar as pessoas, e aí o tráfego pago vai impulsionar isso tudo, né? Isso que eu queria passar aí para quem está nos ouvindo. Legal. Então é isso aí. Sempre quando quiser, será muito bem-vindo aqui na empresa. Tomar um café, tomar um vinho, tem uma quadra de paddle que tem cerveja ali também. Engraçado é que não estás tomando teu chimarrão hoje, né? Não, tomei antes. Tomasse antes. Se fosse mais cedo, tu teria visto com o chimarrão. Então, agradeço muito mesmo por ter vindo até aqui. E é isso, pessoal. Até um próximo ApoCast. Valeu! Até mais. Valeu, até mais.